A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Congregador. Hoje a gente vai mergulhar um momento de altíssima tensão no livro de Jó. Sabe, um debate que já estava longo, doloroso, chega num ponto de silêncio. Mas esse silêncio está prestes a ser quebrado, e com fúria. Vamos juntos entender o que aconteceu. A palavra de Deus nos diz exatamente assim. Quando viu que os três não tinham mais nada a dizer, indignou-se. Pensa nisso. Uma raiva se acende bem no meio do silêncio. Mas quem é essa pessoa? E o que poderia provocar uma ira tão intensa a ponto de mudar completamente o rumo de toda essa conversa sobre dor e justiça? Então, para a gente entender essa explosão, primeiro a gente precisa sentir o peso desse silêncio que veio antes. A discussão entre Jó e seus amigos não apenas parou, ela se esgotou, morreu, sabe? Chegou num beco sem saída de argumentos. Olha só qual era o cenário. De um lado, Jó, firme, se declarando justo. Do outro, seus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, que depois de discursos e mais discursos, simplesmente ficaram sem palavras. Eles não conseguiam provar que Jó estava errado, mas também se recusavam a admitir que ele estava certo. E o resultado disso? Um silêncio pesado, tenso e sem solução nenhuma. E é justamente nesse silêncio, nessa tensão toda, que uma nova figura, que a gente nem conhecia até agora, entra em cena, Eliú. E notem, irmãos, a primeira coisa que a Bíblia nos conta sobre ele não é a sua família, nem a sua sabedoria, é a sua imensa e santa indignação. E o que é impressionante aqui é que essa ira do Eliú, ela tem dois alvos. Ele está indignado com Jó, porque na visão dele Jó estava mais preocupado em se justificar do que em justificar a Deus, mas ao mesmo tempo ele está igualmente indignado com os amigos, porque eles condenaram Jó sem ter argumento para isso. Ninguém ali escapa da frustração dele. Aí a gente se pergunta, mas se ele tinha tanto para dizer, por que ele esperou até agora? O próprio Eliú explica, o silêncio dele foi uma questão de reverência. Naquela cultura, os mais velhos falavam primeiro, tinham a primazia da palavra. Ele esperou, pacientemente, esperando ouvir sabedoria. Mas tudo que ele ouviu foi um silêncio vazio. E é aqui, irmãos, que o Eliú se prepara para fazer uma coisa ousada. Ele vai desafiar uma das crenças mais fundamentais daquele tempo. Ele vai basicamente redefinir de onde vem a verdadeira sabedoria. Primeiro, ele apresenta a ideia convencional, aquilo que todo mundo esperava e acreditava. A sabedoria é fruto dos anos. Puxa, os mais velhos viveram mais, viram mais coisas, então é claro que eles sabem mais. Era assim que o mundo funcionava. E então ele vira essa ideia de ponta cabeça. O ponto crucial é este, e prestem muita atenção. A verdadeira compreensão não vem da idade, mas de uma fonte divina. É o sopro do Todo-Poderoso, o Espírito de Deus que ilumina a mente do ser humano. Essa afirmação muda completamente as regras do jogo. Pensa bem, se a sabedoria é um dom do Espírito de Deus, então a idade e a posição social perdem a autoridade final. Isso nivela todo mundo e dá a Eliú, o jovem, a ousadia e, mais que isso, a permissão divina para falar a verdade que estava queimando no coração dele. Agora que ele já justificou por que tem o direito de falar, Eliú revela a força que o está impulsionando. E vejam bem, não é arrogância, é uma pressão espiritual, algo que ferve por dentro e que ele simplesmente não consegue mais segurar. E essa metáfora que ele usa, nossa, é brilhante para a gente entender o que ele sentia. Ele não está falando por orgulho, mas por uma compulsão que vem de dentro. As palavras dele são como vinho novo fermentando num odre de couro, sabe? Precisando desesperadamente sair antes que tudo exploda. Ele precisa falar para encontrar alívio. E antes de começar o seu grande discurso, ele estabelece as próprias regras. Ele promete ser um juiz imparcial. Sem favoritismo por Jó, sem bajulação para os amigos, ele vai falar a verdade, temendo apenas a Deus, o seu Criador, e não a opinião dos homens. Então, meus irmãos, qual é a grande lição aqui para nós? A entrada de Eliú marca o ponto de virada, onde o debate deixa de ser sobre experiência humana, sobre quem sofreu mais ou quem pecou mais. Ele eleva a conversa, nos lembrando que a verdadeira resposta para as questões mais profundas da vida não está na nossa sabedoria limitada, mas na revelação de Deus. E isso nos deixa com uma pergunta para guardarmos no coração. Eliú apresenta uma resposta, mas o desafio continua para cada um de nós.
Se não podemos confiar apenas na tradição ou na nossa própria experiência, como é que a gente busca e reconhece, nas nossas vidas, a verdadeira sabedoria que vem do alto? Que o Espírito de Deus nos ilumine nessa busca. Fiquem na paz.